No dia 24/10, o BTLG, né, o BTG Pactual Logística, que é administrado e gerido pelo BTG Pactual, fundo que já tem 192.861 cotistas, anunciou o fato relevante que faltava, né? De que o fundo formalizou a incorporação do BLCP11, tendo como relação de troca 0,89 cota do BTLG para cada cota do BLCP. Então, eu copiei e colei aqui a tabela que eles colocaram no fato relevante, para você entender, né? É uma troca de cotas, mas não é uma troca um para um. O BTG Logística, o BTLG11, entra valendo mais nessa relação de troca. Então, quem tinha, né, uma cota do BLCP, vai receber, em troca de cada uma cota, 0,89 cotas do BTLG. E aí tem toda a explicação do porquê aqui, o valor patrimonial, mas a verdade é que essa explicação, ela é o que foi votado na Assembleia, tá? Não precisa ter uma razão de ser do valor patrimonial, do valor de mercado e tal. É sempre bom, importante, que tenha algum tipo de referência, mas vale o que os cotistas aprovaram. Então, foi essa a relação de troca proposta e foi essa a relação de troca aceita pelo voto lá da maioria qualificada dos cotistas. Então, o fato é esse: quem tinha uma cota do BLCP recebe 0,89 cotas do BTLG. As cotas do fundo serão substituídas dia 28/10, fundo, nesse caso, o BLCP, ou seja, na sexta-feira já deixou de ter cotas negociadas, né? As frações de cotas decorrentes dessa relação de troca serão agrupadas e vendidas em leilão, e o valor das vendas será proporcionalmente creditado aos detentores das frações. Então, mesmo o que aconteceu com a incorporação do VVPR11, o V2 Properties, só que lá a relação de troca era quase igual, né? Era 0,95. Aqui é 0,89. Então, o que vai acontecer? Se você era cotista do BLCP, você agora é cotista do BTLG. Mas como a relação não é 1 para 1, é muito provável que você fique com algum tipo de fração que na prática não é possível negociar. Né? Só dá para negociar de 1 em 1 cota. Então, se você ficar com qualquer fração, não importa quantas cotas seja, tem um vírgula alguma coisa, né? 0, alguma coisa, ou 1 milhão de cotas vírgula alguma coisa, isso que vem depois da vírgula é inexequível no dia a dia ser negociado. Então, agrupa todas essas cotas do BTLG das frações, vai dar um lote inteiro e vende em leilão. E aí, o resultado do leilão, evidentemente, que é seu, cotista, é a sua fraçãozinha sendo vendida lá. E aí isso vai ser creditado em dinheiro. Na prática é uma venda, tá? Então, falando de implicação tributária aí, que perguntaram em relação ao Game 11, quem era cotista do V2 Properties e ficou com frações, vendeu alguma coisa de BTLG e tem que apurar esse resultado. E o mesmo quem era cotista do BLCP e tem frações, ficou com frações, vai ter essas frações vendidas e aí vai ter que apurar o resultado, lucro ou prejuízo. Se for lucro, tem imposto a recolher, provavelmente, né, não tem como recolher, não vai dar R$10 de DARF, mas deixa lá guardado para pagar numa próxima. Ou se for prejuízo, também deixa guardado, deixa anotado para compensar com lucro no futuro. Então, com isso, o BTLG conclui essa grande operação, que foi a incorporação dos dois fundos. E aí, ontem, no Clube Fim Entrevista, eu entrevistei o Fernando Crestana e o Rui Ruivo, né, os dois gestores do BTLG. Claro que falamos bastante disso, não sei se bastante, se foi o suficiente para você, mas a gente falou de vários assuntos, esse eu diria que foi o principal da conversa, mas falamos de vários assuntos, e também um assunto que tomou bastante atenção e tempo da conversa foi a questão lá dos painéis solares. Eu finalmente entendi bem como vai ser essa operação, que é bastante interessante. Então é isso, o BTLG numa nova fase, e BLCP e V2 Properties deixaram de existir num tipo de operação que eu acredito que vai acontecer com mais frequência. Né? A gente tem fundo demais e é preciso que isso diminua um pouco e tenhamos fundos maiores, com mais liquidez. Nenhum problema quanto aos fundos menores,
mas é natural e é saudável para a indústria que a gente consiga ter grandes fundos que possam atrair, acomodar investidores além da pessoa física, né, o institucional, o estrangeiro, que precisam de mais porte, de mais liquidez e tal. Por que que isso é importante? Porque imagina um grande investidor estrangeiro, que seja um fundo principalmente, né? Ele, ele vai fazer uma compra lá, ele tem as limitações, né, por regulamento, de quanto ele pode comprar de cada fundo, ter de cada posição, que nem a gente falou outro dia lá do FOF, do HFOF, que passou de 10% do patrimônio numa determinada cota e tal, num determinado fundo. Então, o fundo precisa comprar lá, ele tem interesse em comprar, e aí ele vem com o tamanho do cheque dele em dólar, na hora de converter para real a 5 e tralalá, ele fala, pô, se eu comprar isso aqui que eu pretendia comprar em dólar, eu vou comprar 15% do BTLG, eu não quero comprar tudo isso, não posso, meu regulamento diz que eu não posso ter 15% de outro fundo. Um exemplo aqui. E aí ele acaba não comprando, porque para comprar menos também passa a ser um investimento irrelevante para ele. Então é preciso ter fundos que tenham bilhões e bilhões de patrimônio, e esses é que vão conseguir principalmente acomodar a alocação de recursos dos institucionais e dos estrangeiros. Tá? Então é isso que eu falo, que o movimento de consolidação é necessário, é importante, e ele vai acabar acontecendo, como a gente tem visto acontecer, inclusive nos fundos de papel.